Pan News em Revista. Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. Boa tarde, meu povo lindo, tudo bem? Como o Thiago Lima falou, né, na chamada do break, vamos respirar fundo, vamos se acalmar que vai dar tudo certo, respirar para não pirar. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Giovana Zapparoli, ela que é diretora da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e colaboradora do Instituto Vencer o Câncer. Doutora, muito obrigada por participar do nosso programa. Essa semana que a gente falou muito, né, sobre a data mundial aí de combate ao câncer, de prevenção ao câncer, e a senhora que trabalha nessa área para poder justamente tratar de um momento tão delicado de quando os pacientes recebem o diagnóstico. Eu já fui uma cuidadora de um paciente oncológico, que foi o meu pai. A gente sabe o quanto que tudo isso mexe não só no psicológico dos pacientes, como também dos familiares e dos cuidadores. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre a importância do psicólogo nesse momento tão delicado. Doutora, imagino que vocês trabalham de forma multidisciplinar entre todos os especialistas, né? Eu queria entender justamente como que age a psico-oncologia, já que a senhora trabalha num instituto tão importante, que é o Instituto Vencer o Câncer, do Dr. Maluf, enfim, e como que é esse trabalho especificamente com pacientes oncológicos? A psicologia, ela já tem um espaço bastante importante para cuidar do paciente oncológico de forma geral. Na psico-oncologia, a gente estuda também as vertentes da doença por câncer. Então, a gente vai cuidar tanto do emocional de forma geral, quanto também das questões específicas do adoecimento. Normalmente, esse trabalho é feito em parceria com as outras profissões, então, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos e assim por diante. E é uma parceria porque, às vezes, até mesmo para facilitar um exame, facilitar um procedimento ou alguma dificuldade que pode aparecer dentro do próprio adoecimento, a gente pode acolher de uma maneira um pouco mais qualificada que um profissional que só estudou a psicologia. Doutora, a gente sabe que a saúde mental, não só para os pacientes oncológicos, é importantíssima que esteja tudo ok. E eu imagino que para quem está tratando um câncer, tá bem com a saúde mental é prioritário para poder receber o tratamento de uma forma mais adequada, mais eficiente e um pouquinho mais tranquila, se é que é essa palavra que eu posso utilizar. Sim, a gente tem muitos estudos que falam sobre isso. Tem toda uma vertente que estuda a parte da psicologia como sendo um fator que pode ajudar o paciente a não ter tantos efeitos colaterais ou não ter tantos sofrimentos de saúde mesmo frente ao adoecimento. E não num sentido de que se você fizer terapia você não vai ter, mas no sentido de que você pode ter todos esses sintomas e você pode ser escutado, acolhido, acalmado e ter uma devolutiva mais afetuosa dentro do seu tratamento. O trabalho do psicólogo também ele é um trabalho de mão dupla com a equipe médica. Então, às vezes, o psicólogo ele pode colaborar para ter uma comunicação mais eficiente com a equipe que você está tratando, fazer esse meio de campo e fazer o tratamento ser um pouco menos sofrido, porque a gente sabe que realmente é muito sofrido, mas é sempre possível tornar ele menos sofrido e mais possível. Doutora, tem algum estudo que comprove que o paciente oncológico que trabalha de maneira adequada essa questão da saúde mental, de receber o diagnóstico com um pouco mais de serenidade, existe essa eficiência do cérebro comandar para que o corpo, porque a gente sabe que o paciente oncológico ele tem muitas quedas de imunidade, né? E a gente sabe que a mente acaba controlando a saúde também do nosso corpo, né? Tem algum estudo que comprove
sabe que mente sã, principalmente para o paciente oncológico, é positivo aí para o tratamento, que a gente sabe que é um tratamento delicado, muitas vezes agressivo e que demanda muito tempo aí, não só do paciente, mas como dos familiares para entender todo o processo. Sim, a gente tem uma linha de estudo que se chama psiconeuroimunologia do câncer. Parece um palavrão, mas ela é bastante simples. A gente pode perceber que no nosso dia a dia, quando a gente está bem, está saudável, não necessariamente com câncer, quando a gente está mais estressado, quando a gente está com mais pressão na vida, mais pressão no trabalho, mais pressão em casa, a nossa imunidade ela diminui. Esse estudo ele comprova que quando a gente está emocionalmente estabilizado, está fazendo trabalho com um profissional de psicologia ou está se cuidando de forma adequada, não só com a terapia, mas em todos os âmbitos da vida, a gente tende a ter uma imunidade um pouco mais forte do que quando a gente está estressado ou desequilibrado. Então, essa vertente de estudos, ela acredita que quando a gente tem o acompanhamento adequado dentro do tratamento, o câncer, ele, além de não ter efeitos colaterais tão agressivos no corpo da pessoa, ele também pode evitar que alguma célula oportunista, alguma possibilidade de metástase possa se fortalecer e conseguir estabelecer dentro da pessoa. Então, os estudos, eles provam que, tanto em questão de ansiedade, depressão, também tem uma questão de imunidade referente ao tratamento psicoterápico com o paciente oncológico. Eu imaginei, por isso que eu fiz essa pergunta muito assertiva, porque eu li muito sobre o assunto na época que eu estava ajudando a minha mãe a cuidar do meu pai, e a gente sabe que essa questão emocional, ela é fundamental para que você mantenha aí um tratamento mais equilibrado, né? Se a gente pode dizer assim, porque a gente sabe que não é nada fácil. Doutora, eu queria saber um pouquinho da sua experiência em consultório, como que é preparado esse paciente no momento do diagnóstico, do paciente e do familiar? O processo do diagnóstico, na verdade, todas as fases de mudança do tratamento são muito importantes do paciente estar sendo acompanhado. O diagnóstico, normalmente, ele é a fase mais assustadora do tratamento, porque você não sabe qual é o câncer que você está tratando, você não sabe qual vai ser o processo de tratamento, as medicações, se vai precisar de cirurgia, se vai precisar de quimioterapia, radioterapia, assim por diante. A gente não tem as informações completas. Então, essa fase de investigação, ela costuma ser muito angustiante. É algo comum de você escutar dos pacientes, da gente que trabalha com isso, ou até mesmo de amigos que estão passando por esse tipo de processo, de que esse momento é um momento muito angustiante. Você ter alguém que entende do assunto provavelmente vai te acalmar, porque você vai ter com quem perguntar, para quem perguntar essas dúvidas. O processo de psicoterapia, ele acaba sendo um processo um pouco mais íntimo do que uma equipe médica, até mesmo pela disponibilidade. É um profissional que está ali por um tempo disponível para você, sem intercorrência, sem nenhuma outra intervenção no meio. Coisas que muitas vezes os profissionais de saúde, eles não têm essa disponibilidade. Não significa que eles não possam fazer essa função também. Mas na psicoterapia a gente entende que tanto o paciente, quanto a equipe, quanto a família, eles merecem ser cuidados e precisam ser cuidados nesse momento tão delicado da vida. Porque é inevitável que as emoções elas vão ficar um pouco mais desequilibradas, vamos dizer assim, nesse momento, porque é um momento de ameaça, a gente se sente ameaçado. É como se a gente tivesse recebido por nós ou pelo nosso familiar, um atestado de óbito, e não necessariamente é isso que vai acontecer. Então, é sempre bom ter alguém para conversar, alguém que entenda do que tá falando, do que está se tratando, justamente porque a realidade, às vezes, não é a mesma da nossa fantasia. Às vezes, a nossa fantasia é muito mais cruel do que a nossa realidade. Doutora, quando o paciente recebe o diagnóstico, quais são os primeiros passos na área da doutora, né? Porque a gente sabe que cada médico tem uma forma de lidar com as questões do tratamento do paciente, mas eu acredito que na sua área a empatia deve ser fundamental, né? Sim, com certeza.
Primeiro de tudo, o profissional que vai acolher um paciente oncológico, ele precisa ter uma escuta muito qualificada. A gente precisa aprender a escutar, a acolher, a ter a empatia, como você mesma disse. Mas, primeiro de tudo, eu acho que o meu passo a passo é sempre entender qual é a realidade, qual é a fantasia, justamente para que o paciente tenha uma compreensão do que está realmente acontecendo. Que não é porque o vizinho teve um caso extremamente grave, que o caso dele é extremamente grave. No sentido de tentar entender qual é a realidade mesmo. Porque muitas vezes, como eu disse, nesse primeiro momento, a angústia, o desespero, o medo, ele se sobressai a todo o restante. E a gente precisa encontrar um equilíbrio nesse momento para que a pessoa consiga, ao invés de ficar parada, estagnada, consiga ter energia para lutar, não contra, mas para lutar pela sua saúde, para lutar pela sua família, ao invés de ficar completamente estagnado. Então, eu acredito que, para mim, o passo a passo seria possibilitar que essa pessoa fale todos os medos dela, que ela consiga se expressar, que ela consiga expressar as fantasias que ela vem tendo, que ela consiga expressar as angústias que ela vem tendo, para que ela possa ser acolhida de maneira qualificada. Doutora Giovana Zapparoli, que conversou aqui com a gente, ela que é diretora da Sociedade Psico-Oncologia, né, doutora? É isso? Psico-Oncologia. Isso, a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pire Respira. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte, o nosso telespectador aí pelo YouTube, quem está nos acompanhando aqui ao vivo nesta quarta-feira, ou conhece alguém, ou está passando por essa situação, né? E é sempre bom a gente trazer informações que a gente possa agregar aí e levar informação para quem mais precisa. Então, eu queria agradecer demais a disponibilidade da doutora nessa tarde de quarta-feira aqui com a gente, viu? Muito obrigada, Patrícia. Obrigada ao Instituto também. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O Não Pire Respira fica por aqui. Na próxima quarta-feira, se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Tiago Lima.